para a nossa biblioteca virtual e nós estamos aqui na Bíblia Versão a Mensagem. Nós estamos no capítulo 9, dia 9, capítulo 9 de Romanos, o Evangelho de Deus. Ao mesmo tempo, vocês precisam saber que todo o tempo carrego comigo uma imensa tristeza, uma dor profunda dentro de mim e nunca me livro dela. Não estou exagerando. Cristo e o Espírito Santo são minhas testemunhas. São os israelitas. Se houvesse um jeito de eu ser amaldiçoado pelo Messias para que eles fossem abençoados por ele, eu o faria sem hesitar. Eles são minha família, cresci com eles. Eles tinham tudo: família, glória, reuniões, revelações, adoração, promessas, sem falar que são o povo de onde veio o Messias, o Cristo, que é Deus sobre tudo, sempre. Amém. Mas não pense que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, e sim a promessa de Deus. Lembre-se do que foi dito: sua família será considerada por Isaac. Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente, por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa? Quando eu voltar no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho. E não foi a única vez. Também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética. Quando ficou grávida do nosso antepassado Isaque e esperava os gêmeos ainda inocentes, incapazes de fazer bem ou mal, ela recebeu uma confirmação especial da parte de Deus. Na ocasião, Deus mostrou que o seu propósito não é algo que dependa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim determinado por sua decisão, vindo diretamente de sua iniciativa. Deus disse a Rebeca: o primeiro a nascer dos gêmeos ocupará o segundo lugar. Mais tarde, a situação deu origem à dura frase: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Foi o mesmo caso do Faraó. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante no drama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação, na qual fazemos nossa parte para o bem ou para o mal. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, que temos nós com isso? Calma. Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para a sua ira e outro para a sua bondade gloriosa, não estará ele certo? O mesmo ele fez com os judeus, mas também acontece com outros povos. Oséias deixa isso claro: eu chamarei os sem nome e os nomearei. Chamarei os desprezados e os farei amados. No lugar em que gritaram: você não é ninguém, eles chamam vocês de filhos do Deus vivo. Isaías mantém a ênfase. Se cada grão de areia da praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. A salvação vem por escolha pessoal. Deus não nos conta, chama pelo nome. Meros números não são seu objetivo. Isaías exagerou esta realidade. Se nosso poderoso Deus não nos tivesse dado um legado de filhos vivos, acabaríamos como cidade fantasma, como Sodoma e Gomorra.
Como resumir tudo isso? Todos os que não precisam pareciam interessados no que Deus estava fazendo, na verdade, abraçaram o que Deus fazia quando ele endireitou a vida deles. E Israel, que parecia tão interessado em ler e falar sobre o que Deus estava fazendo, distanciou-se de Deus. Como puderam se distanciar? Porque em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle. Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus, que não perceberam Deus à sua frente, como uma pedra no meio da estrada. Então tropeçaram nele e continuaram caindo. E Isaías, de novo, junta tudo isso numa metáfora. Cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar. Mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Bom, pessoal, nós chegamos em Romanos 9, e aqui é importante você entender o seguinte raciocínio. Romanos é uma sequência lógica, do capítulo 1 até o 16. Capítulo 1 e 2 e 3 nós temos o Evangelho aos pecadores, no capítulo 4 e 5 nós temos o Evangelho o dom da justiça, no capítulo 6 e 7 nós temos o Evangelho os crucificados, no capítulo 8 nós temos o Evangelho os ressurretos. Agora, entre o capítulo 9 e 11 tem um hiato, tem uma vírgula, tem uma respiração de Paulo para tratar específico do assunto, do tema, os escolhidos. O tema do capítulo 9, 10 e 11 é a eleição divina, a soberana eleição divina, a soberana escolha de Deus. E Paulo começa apresentando aqui o tema de Israel, porque um grande ponto delicado na história do mover de Deus na Bíblia é que o Messias veio para os que eram seus, que são os judeus, mas os seus não receberam. Ou seja, o Messias Salvador veio para os judeus, como diz lá em João capítulo 1, mas os judeus não receberam. E aí o Messias transbordou e veio para os que eram não povo, que somos nós, os gentios. Que era tido como não povo, que era tido como povo imundo, povo rejeitado, povo esquecido, o povo era tido na economia do plano eterno de Deus como povo secundário. Mas esse povo recebeu Cristo Salvador, quer dizer, os que não mereciam receberam o Messias Salvador dos judeus, e os judeus que foram preparados para receber não receberam. Então, Paulo diz que isso era uma questão que incomodava ele muito, que era uma questão que ele ficava em crise profunda de oração, ao ponto de ele dizer, eu preferia que eu fosse então um amaldiçoado, para que todos os meus irmãos israelitas recebessem o Messias Salvador. Paulo sabia o tanto que era privilégio glorioso receber o Messias Salvador. E aí ele começa agora a tratar o assunto de que Deus escolhe. Deus escolhe um vaso para ser vaso de honra e um vaso para ser vaso de desonra. Deus escolheu Jacó para ser um vaso de honra e escolheu Esaú para não ser. Deus escolheu Israel para ser um instrumento da glória dele lá no Egito e escolheu Faraó para ser um instrumento da ira dele. E aqui, esse aqui é um ponto delicado. E o que eu entendo, eu vou dizer para você, eu não entendo tudo sobre a soberania de Deus. Na verdade, eu entendo muito pouco. E esse texto das Escrituras nos ajuda a entender um pouco mais. E o ponto central da soberania de Deus é que quando Deus resolve revelar-se totalmente Deus soberano, mexe demais com a nossa rebeldia. Mexe demais com a nossa necessidade de controlar tudo, de decidir tudo, de mandar em tudo. Eu costumo dizer, quando Deus resolve ser Deus e não dá explicações, é a hora que expõe muito a nossa rebeldia, nosso desejo de ser Deus, né? E nós não somos Deus, nós somos pó, nós somos vermezinho de Jacó, como diz lá no Velho Testamento. Nós não somos nada, nós somos grão de areia. E se temos algum significado, algum valor soberano, é porque Ele nos escolheu para fazer parte dessa família dos filhos amados de Deus. E isso é
graça pura e escolha soberana dele. Então, é importante a reflexão aqui da soberania de Deus, para nós entendermos que Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele não tem que dar explicações para nós. Às vezes Ele dá, mas às vezes Ele não explica nada, e só faz, só governa, só decide, só lidera, só escolhe, só define. Agora, é importante entender que Ele, e quando vai falar aqui sobre a escolha divina, sobre os eleitos de Deus, né, os escolhidos de Deus, Paulo fala sobre Deus escolher com base na sua misericórdia. Essa aqui é uma chave para você entender a soberania. O que Deus acessa para escolher é a sua misericórdia. E a misericórdia não é igual à justiça. Misericórdia funciona assim. Justiça é o seguinte: se você merece receber algo, eu tenho que te dar. Misericórdia é o seguinte: você não merece receber nada, eu vou dar exclusivamente por causa do meu bom amor, do meu bom prazer, da minha boa compaixão em favor do outro. Então tem a ver só comigo. Misericórdia não tem a ver com o que você faz. Misericórdia tem a ver comigo. Então, se eu tenho aqui 3 filhos, 4 filhos, eu resolvo no aniversário de cada um pôr uma regra que no aniversário cada um vai receber um presente, um dia especial de mim. Então é justo no dia do aniversário todo mundo receber. Só que eu pego e resolvo, além de no dia do aniversário, eu resolvo toda segunda-feira dar um presente, dar um passeio especial para o Samuel, por exemplo. Isso não é uma regra, é eu que escolhi fazer algo que não está na regra, algo que tem a ver com a minha misericórdia, não tem a ver nem com ele, tem a ver comigo. Entende o que eu estou falando? Isso é misericórdia. Então Deus escolhe ter misericórdia. A boa notícia é que nós, os cristãos, os que estamos em Cristo, todos eles fomos os que fomos achados como quem Deus teve misericórdia. Deus escolheu a gente para sermos vasos de honra. Essa é a boa notícia. Deus escolheu a gente como escolheu Jacó. Essa é a boa notícia. Deus nos escolheu, gente. Sei que a soberania de Deus é um assunto complexo de meditar, tão complexo, tem 3 capítulos aqui, então respira. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa soberania e essa escolha de Deus no capítulo 10. E o ponto central, o grande desfecho da soberania de Deus tem um alvo central, não é gerar passividade, é gerar adoração e confiança plena na escolha de Deus e saber que Ele está no controle, Ele está fazendo tudo. E é o capítulo 11. Termina com adoração, dizendo profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Então continua respirando aí que nós vamos ainda meditar amanhã e depois no capítulo 10 e 11 vamos meditar um pouco mais sobre essa soberana escolha divina. Escolhidos.